Caríssimos irmãos, podemos dizer que, apesar de ser dia dos fiéis defuntos, e à primeira vista a palavra defunto nos deixe um pouco assustados, mas podemos dizer também, e eu gostaria que olhássemos mais este aspecto de festa, que hoje estamos celebrando 18 anos da fundação da nossa igreja de São Tomé. E podemos usar muito bem aquela frase da segunda leitura de São Paulo aos Romanos: nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que estamos fazendo aqui é para a glória de Deus, porque Ele nos mandou Jesus Cristo aqui para nos unir, para nos trazer a boa nova, para nos deixar princípios de vida que são importantíssimos para quem quer viver em paz, para quem quer viver bem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o grande princípio da nossa vida, e esta é a base de que une todas as religiões. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a nossa vida tem que ser pautada por esses princípios de Jesus. Ele falou e cumpriu. Tudo aquilo que Ele falava, tudo aquilo que pedia de nós, Ele também fazia. E por isso há determinadas coisas que nós precisamos sentar assim para pensar, porque quando a gente senta e pensa num lugar tranquilo como a igreja, a gente acaba concluindo coisas muito importantes para nós, e que às vezes vão contra até certos ensinamentos que recebemos quando pequenos. Mas nós, quando éramos pequenos, raciocinávamos como pequenos. Quando éramos crianças, raciocinávamos como crianças. Depois de jovens, nós passamos a raciocinar como jovens. Nem muito bem, nem muito mal, mas como jovens. E depois de mais maduros, nós começamos, sim, a ter tempo para nos voltar para os grandes mestres, ver o que eles pediram, como é que eles trabalharam, e dessa mesma maneira nós devemos funcionar. Então, Deus nos mandou Jesus Cristo para nos dizer o que nós devíamos fazer. E São Paulo, na segunda leitura, fala aí tranquilamente que Jesus Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Isto é, nós não merecemos que Jesus Cristo tenha vindo ao mundo, nós não pagamos a passagem para Ele vir, nós não pagamos a hospedagem para Ele neste mundo, nós não fizemos nada, mas Ele fez tudo isso por conta própria. Veio a este mundo, sofreu por nós, para que nós não precisássemos sofrer, pelo menos tanto. E deu-nos princípios de vida muito interessantes. Por exemplo, quando você convidar alguém para almoçar com você, jantar com você lá em sua casa, ele dizia: não convide os ricos, esses têm comida lá à vontade, eles não precisam da sua comida. Convida aqueles que precisam, convida os pobres. Esses sim não terão como recompensar você, ficarão gratos, felizes. Você fará uma grande obra dando comida exatamente para aqueles que precisam, que necessitam, e eles vão lhe ser eternamente agradecidos. Pois bem, se Jesus nos ensinou a fazer deste modo, também Ele fez desse modo, também Ele agiu dessa maneira. Então vocês acham, por exemplo, que Jesus Cristo
está na última ceia com seus apóstolos, certo? E verificamos ali que ele não convidou os ricos para a última ceia. Ele convidou pescadores, ele convidou pessoas que precisavam exatamente de estar ali com ele. E ele alimentou a quem? Aqueles que na verdade não tinham condições de lhe retribuir da mesma maneira. Vocês acham que, por exemplo, hoje Jesus Cristo se oferece em comunhão para os santos? Celebramos ontem o dia de todos os santos. Vocês acham que Jesus Cristo, durante a sua vida, ele preparou alguma coisa para dar aos santos? Não. Tudo que ele preparou foi para dar aos pobres, aos aleijados, aos cegos, para dar a todos nós que estamos vivos, porque nós todos temos muita pobreza, sobretudo em relação à parte espiritual. Nós somos muito cegos. A gente acha que sabe tudo e não sabe nada. A gente acha que já viu tudo, não viu foi nada. E nós somos também muito orgulhosos. E Jesus Cristo não foi para os ricos, veio para nós. Assim como ele morreu por nós enquanto éramos pecadores. Então é dessa maneira que nós temos que compreender a nossa religião. Eu vou comungar por quê? Porque eu preciso. Eu tenho fé na comunhão. E a comunhão é para mim que sou pobre, que sou pecador. A comunhão é para mim que sou cego, não vejo as coisas direito na igreja. As coisas de Deus acho que são de uma maneira, na verdade são da outra, porque eu não me dei ao trabalho de aprofundar, de ver. Eu li aqui o papelzinho direitinho. Se fosse uma Bíblia, talvez chamasse mais atenção. Trazer uma Bíblia bonita debaixo do braço, como fazem os nossos irmãos evangélicos. Aí, em determinada altura, abram na página tanto, São Paulo ao Romanos, Deus mandou seu Filho que deu a vida por nós enquanto éramos pecadores. Fechem a Bíblia. Vamos pensar sobre isso. Como é um papelzinho, talvez a gente tenha lido isso assim de passagem, não tenha dado grande valor à mensagem, mas ela é importantíssima. Cristo morreu por nós enquanto éramos pecadores. Cristo manda que a gente dê a nossa comida àqueles que são pobres, àqueles que são cegos, àqueles que são aleijados, àqueles que precisam. E foi assim que ele agiu também para conosco, e é assim que ele age continuamente por nós. No dia em que a gente começar a abrir os olhos e a ver as coisas que estão aqui com mais clareza, nós começamos a falar menos mal uns dos outros e vamos passar a nos ajudar bem mais uns aos outros, nos reconhecendo pobres, nos reconhecendo cegos, nos reconhecendo aleijados e indo atrás daquilo que pode resolver o nosso problema, que é o encontro com Cristo na comunhão, o encontro com Cristo nas suas mensagens. E depois de ver com clareza tudo isso, o que é que nos resta senão nos gloriarmos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, como diz a verdade aí São Paulo. São João no Evangelho também não fala outra coisa. Jesus Cristo veio atrás dos pecadores. Jesus Cristo veio atrás daqueles que andavam longe de Deus. Por quê? Não por causa de Deus, que a Deus não falta nada, mas por causa dos próprios pecadores a quem faltava tudo. E que ao ouvir a palavra de Deus, começaram a fazer as coisas bem
orientados por Jesus Cristo, e começaram a sentir, na verdade, as alegrias que nunca tinham sentido antes. Porque, gente, há alegrias que nós sentimos, mas que são muito passageiras, são daquele momento. Daí por um pouco a gente já está cansado, aquilo já não representa mais nada para nós. Mas há as outras alegrias que permanecem, certo? Vocês já fizeram muita coisa bonita para a casa de vocês, certo? Já fizeram reforma várias vezes na casa, tudo certo. Aí acabam de fazer aquela reforma, não está certo, logo pensam em fazer uma outra. Depois vão em casa da vizinha, por exemplo, ela conseguiu superar na reforma dela todas aquelas invenções que estavam na sua cabeça, que pareciam ser as últimas invenções, não é? E aí vocês vão, quebram tudo outra vez dentro de casa de vocês para fazer como a vizinha fez. E aí anda nesse problema e cada vez menos satisfeitos com o que fazem. Já, por exemplo, tudo aquilo que vocês fizeram por esta igreja, já ninguém pensa em quebrar nada. Todo mundo pensa em melhorar. Está assim, está bem. Quem fez fui eu. Aquilo lá está bem, pode dar uma melhorada. Quem vai dar uma melhorada? Eu vou dar uma melhorada. E eu vou trazer os meus amigos, eu vou mostrar. Esta é obra nossa. O próprio comentador, transmitindo pela Rede Vida aqui a festa de Nossa Senhora, ele falava exatamente nesta nossa igreja, que é obra de todos nós, é obra de fiéis que se dedicaram aqui a trazer suas coisas e a melhorar a sua igreja. E nós não ficamos só nisto aqui, essa alegria de nós vermos crescer a nossa igreja, podermos trazer as pessoas aqui e dizer é a nossa igreja, não fica só aqui não. Que eu, quando vou aqui na igreja do Nosso Senhor do Bom Sucesso, as melhorias de lá eu também digo, também são minhas, eu também estou lá. E na igreja Santa Teresinha também são minhas, eu também estou lá. E em Aracaju, certo? Todo mundo pensa, Padre David está indo agora para Aracaju, é juiz lá no tribunal, então está indo para lá. Não vou para lá não, mas eu sou do tribunal de Aracaju. Eu vou e venho. Eu resolvo os problemas daqui mesmo onde eu estou. Em Portugal, você não pensa o que é que eu trabalho também em Portugal, certo? Os tribunais de lá, eu tenho muita ligação com todos lá. E isso, inclusive, me dá até uma ligação e um pensamento agora me surgiu muito interessante, certo? Sobre a nossa vida, sobre a continuidade da nossa vida. Não pensem que nós estamos aqui, a gente morre e acabou. Acabou não, começa um novo trabalho, O próprio Cristo disse, eu vou, mas eu volto. Ele não falou? E ele não disse, eu vou ressuscitar e vocês vão ressuscitar comigo? O que significa ressuscitar, senão ir e voltar? Pois bem, agora, aos nossos olhos ainda, muito cegos que nós somos, tudo parece escuro, difícil de compreender, mas as coisinhas práticas do nosso dia a dia vão nos ajudando também a esclarecer aquilo que a gente não vê, mas a nossa mente entende. Graças a Deus, quando a gente fecha os olhos, a nossa mente vai longe e a nossa mente passa a entender muito. Um fato apenas pessoal, mas que pode ajudar a cada um de nós aqui presentes a entender um pouco mais a vida futura que está depois desta nossa. Uns anos atrás, eu estava muito bem, estudando com os colegas maravilhosos,
Eu tinha tudo aquilo que eu precisava. Eu tinha caneta Parker naquela altura. Eu tinha relógio de ouro. Muitos, meu colega ninguém tinha, mas eu tinha. Meu pai eu fui lá, mas voltei. Então ele me mandou essas coisas para lá. E um dia ele diz assim: agora você vem para cá. Aí foi o grande problema. Agora você vem para cá. Eu estava bem. Eu achava, vir para cá para onde? Onde ele estava, não sabia onde é que ele estava. Para mim, teria sido a mesma coisa que enterrá-lo. Um dia se enfiou dentro do navio e sumiu. Pronto. Mas eu sentia lá os benefícios dele. Tudo bem. Mas eu não o via. Mas ele, de onde estava, disse: agora você vem para cá. Essa vinda para cá, para mim, foi a mesma coisa que a morte. Tudo bem. Mas depois de 10 dias no navio, só havia água e céu, então eu cheguei aqui na Praça Mauá e estavam outros familiares meus ali, me recebendo a maior alegria. Em Lisboa, na saída, despedida foi choro. Na chegada aqui, foram sorrisos, abraços. Ora, é exatamente isso que acontecerá conosco após esta nossa vida. Na nossa despedida daqui, choro. No nosso encontro com os nossos familiares que foram na nossa frente, inclusive com muitos dos fundadores desta igreja, serão sorrisos, abraços. Agora, muito bem, mas eu vim para aqui, agora bom, que eu vi como era, tão feliz, tão contente. Agora, eu não volto lá, volto. Continuamente eu vou a Portugal e volto. Vou e volto. As pessoas que estão junto de Deus, elas têm essa possibilidade de ir e voltar, ir e voltar. Por isso, muitas e muitas experiências há da gente a sentir perto da gente. Só que em espírito, nós ainda somos corpo, mas a gente sente essa presença, aquelas que vão e que voltam, que vão e que voltam. Então, porque elas estão em Deus, e Deus é assim, não tem limites para Ele, e nós que fomos criados à semelhança de Deus, passaremos a ter também esse corpo invisível, que não terá limites de distância, nem nada que se possa opor. Aí nós passaremos, na verdade, a entender Deus na sua plenitude. Mas enquanto estamos aqui no caminho, eu acho que Cristo já nos deixou muito claro como é que nós temos que funcionar aqui nessa terra, para podermos, inclusive, chegar ao fim da nossa missão, de cabeça erguida, podermos receber o abraço dos nossos amigos que nos precederam, que junto a Deus vão se alegrar muito com a nossa chegada. Agora, nós vamos merecer isso? Vamos sim, porque nós trabalhamos, vamos sim, nós deixamos aqui as nossas marcas que nos dão alegria, nós deixamos aqui as nossas marcas que nos produzem conforto, inclusive. Então, caríssimos irmãos, eu gostaria que a gente entendesse bem esse mistério da vida, e que, inclusive, Deus, na sua bondade, no seu amor, só não nos mostra as coisas de uma maneira mais clara em relação à eternidade, para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos. Porque se a gente visse o céu
a casa de Deus, a presença de Deus, dos nossos irmãos, de todos aqueles que já passaram por nós aqui, que nos esperam lá de braços abertos, nós não daríamos mais continuidade a essa igreja. Eu estou tão esperançoso que essa igreja continue a crescer, agora fazendo aquela parte da frente para ficar bonita. Também continua a crescer em relação a ocupar todas essas cadeiras que estão vazias. E isso é um trabalho nosso, trabalho de união. Quando vocês encontrarem uma pessoa que já frequentou aqui, não está frequentando mais, vão atrás dela e perguntam por que é. Certo? Se o problema for o Padre Abílio, me falem, eu vou resolver. Se o problema é você, resolva você. Mas eu quero ver essa igreja lotada, lotada, que Deus merece. E não importa até que Deus mereça ou não mereça, também reverte em nosso bem-estar, em nossa felicidade. Que não tem coisa mais bonita do que nós nos encontrarmos uns aos outros de cabeça erguida para nos abraçar. Isso é sinal de que o céu virá, sem dúvida, depois como um complemento da nossa alegria. E agora, terminando com uma boa notícia, aliás, a palavra de Deus é sempre a melhor notícia que nós podemos receber. Compreender a palavra de Deus é, sem dúvida, o melhor que nós podemos alcançar. Mas eu negociei com Dom Orani. Eu cheguei de Aracaju, de formar lá os tribunais para todo o estado de Sergipe, e dei aulas lá várias vezes, aqueles padres. Alguns foram meus alunos aqui no Rio de Janeiro, outros não, mas fizemos um trabalho de preparação. Depois, autorizações para que Roma concedesse a criação dos tribunais, tudo ok, inaugurados, tudo certo, funcionando. Mas eu cheguei aqui e fui surpreendido por uma pequena coisa que eu não esperava. Primeiro, o padre que trabalha comigo, Padre Henrique Pujol, eu mesmo falei com ele que seria bom ele ir para Aracaju para ficar presidindo o tribunal lá. Ele aqui era presidente do Tribunal do Rio de Janeiro, deixou de ser, e lá era necessário e oferece maior segurança ele estar lá. Para ele é muito bom, porque é um cargo que só poderá ocupá-lo doutor em Direito Canônico, e ele é. Então, para ele, eu acho que é o ideal. E eu mesmo, sabendo que ele me faz falta, eu disse, não, eu acho que você deve ir. Eu sempre olho o bem do outro acima do meu egoísmo. Mas, por outro lado, eu cheguei aqui e o Padre Franco me disse, estou indo para Bangu. Bangu? É, para ajudar lá na igreja de não sei quanto, São Lourenço. São Lourenço? Tudo bom. Aí eu imediatamente me comuniquei com o Dom Orani e disse, eu não posso ficar só. Santa Teresinha, São Tomé, nem quero um outro novato que vai me atrapalhar mais ainda. Aí o Dom Orani disse assim, pois eu estou querendo mandar para aí um padre da África, do Congo. Ah, é? Então vamos negociar. Aproveitei para negociar. Eu gosto muito de negociar. Se alguém tiver algum negóciozinho para fazer comigo, eu faço. Eu gosto de negociar. Aliás, os portugueses são bons em negócio, certo? Então vamos negociar. Você me deixa o Padre Franco comigo e manda o concluído para lá, para a igreja, tudo certo. Diz ele assim, ele só sabe falar francês. Ah, ótimo. Aquele meu francês que eu já há muito tempo que não praticava, eu vou aproveitar também para mim, vai fazer bem. E está. Então, o congolês veio, está lá na paróquia, nós estamos ensinando a ele português, estamos revendo o nosso francês, que é uma coisa boa, e o Padre Franco fica conosco. Então, essa é a boa notícia, assim seja. É boa notícia, assim seja.